Esse é Howard Dully, um motorista de ônibus de 75 anos de idade que mora na Califórnia. Aqui está o mesmo homem aos 12 anos de idade, deitado em uma maca com um picador de gelo enfiado em uma de suas órbitas oculares. Howard é um dos sobreviventes mais jovens de um dos procedimentos médicos mais horrendos da história da humanidade. Era chamado de lobotomia transorbital, e embora Howard tenha conseguido sobreviver sem perder completamente a sanidade ou morrer, centenas, talvez milhares de outras pessoas não tiveram a mesma sorte. Então, hoje eu vou falar sobre a lobotomia transorbital e mais especificamente sobre um monstro que decidiu inventar esse procedimento e torná-lo popular pelos Estados Unidos. Então fica comigo porque essa história é tão fascinante quanto é horrível. Mas antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Isso ajuda demais um canal começando. Ah, comenta também, vai, sua opinião é muito importante pra mim. Então agora vamos pro nosso vídeo. Walter Freeman nasceu em 1895 e veio de uma família com grande tradição na medicina. Seu avô foi um cirurgião famoso e seu pai também foi um médico muito bem sucedido. Querendo seguir os passos deles, Walter Freeman se especializou em psiquiatria e acabou sendo contratado por um grande hospital em Washington como o primeiro neurologista da cidade. Foi enquanto ele estava nesse hospital que ele testemunhou em primeira mão a devastação que a má saúde mental pode ter na vida das pessoas. Na época de Walter Freeman, nos anos 30, não havia tratamento para problemas relacionados à saúde mental, não havia medicamentos e nem nenhuma cirurgia. Se você era alguém que sofria de doença mental grave nesse período, muitas vezes você era apenas colocado em uma camisa de força e enviado para um hospital psiquiátrico. Então, Walter Freeman, sendo um neurologista em Washington DC, viu essa falta de tratamento para pacientes com problemas mentais como um problema grave e, portanto, ele estava à procura de qualquer tipo de solução, remédio ou qualquer tipo de alternativa para ajudar pessoas que sofriam desse mal. Em 1935, ele viu algo que mudaria a sua vida e, infelizmente, a vida de muitas pessoas para sempre. Nesse ano, Walter testemunhou a realização de um novo tipo de psicocirurgia em Portugal, desenvolvida por um neurologista chamado Antônio Egas Moniz, e ele a chamou de leucotomia. O procedimento era bem simples e rudimentar. O médico perfurava 2 buracos no crânio e removia partes do córtex pré-frontal. A ideia por trás disso era que ao remover essas partes do córtex pré-frontal, isso resultaria em efeitos de alteração de personalidade no paciente. Mas Antônio Egas só havia realizado esse procedimento em macacos, em particular em um macaco chamado Lucy, que segundo ele foi um sucesso, do qual ele se orgulhava muito. Lucy aparentemente era um macaco que tinha muitos problemas de comportamento, sempre frustrada, sempre dando trabalho para todo mundo. Mas depois que ela recebeu sua leucotomia, aparentemente ela ficou tão calma que Antônio disse que era como se Lucy tivesse se juntado a uma seita da felicidade. Depois de Walter Freeman testemunhar essa demonstração do médico português, ele ficou completamente fascinado com a ideia da leucotomia, e Antônio rapidamente se tornou um ídolo e mentor para ele. Walter queria levar esse procedimento para os Estados Unidos, só que ele não era neurocirurgião, ele era neurologista. Para resolver esse problema, ele recrutou um amigo que era neurocirurgião, seu nome era James Watts. Os dois se uniram e assim levaram a leucotomia para os Estados Unidos, porém eles a classificaram como um novo tipo de cirurgia, além de agora a chamarem de lobotomia. Em pouco tempo, eles começaram a realizar esse procedimento em humanos. Inicialmente, disseram ter tido sucesso no sentido de que pessoas que tinham problemas emocionais muito fortes ficavam extremamente calmas após as cirurgias. Claro que é questão de ponto de vista, se acabar com as emoções de uma pessoa, a transformando em algo parecido com um zumbi, é um sucesso ou uma tragédia, não é mesmo? No entanto, apesar desse sucesso inicial, Walter ficou frustrado com o ritmo em que eles podiam realizar essas lobotomias. Eles estavam seguindo um procedimento muito semelhante ao que Antônio Moniz fazia em Portugal. Eles ainda tinham que fazer 2 buracos nos crânios das pessoas e tinham que realizar essas cirurgias em salas de cirurgias de verdade, com profissionais médicos de verdade, em hospitais de verdade. Walter sabia, pela sua experiência no passado, que a verdadeira necessidade da lobotomia não estava nos hospitais, mas sim nos hospícios e instituições para doentes mentais. E essas instituições não tinham todo esse equipamento médico sofisticado, salas de cirurgia e muito menos os profissionais médicos necessários para realizar uma cirurgia tão complexa. Ele então teve a ideia de modificar a lobotomia e encontrar uma nova maneira de realizá-la de uma forma que não exigisse profissionais médicos capacitados para fazê-la. Basicamente, ele queria sair de uma sala de cirurgia e ir para um açougue.
Essa grande ideia surgiu em 1945, quando ele ouviu falar de um psiquiatra italiano chamado Amaro Fiamberti, que conseguia acessar o cérebro através das órbitas oculares. Ele pensou, por que perfurar 2 buracos no crânio quando você já tem 2 buracos abertos de nascença onde ficam os olhos? Por que não simplesmente passar pelas órbitas oculares? Então, em 1945, Walter pegou um picador de gelo da gaveta de sua cozinha e começou a praticar esse procedimento em toranjas. Eu não faço ideia de como você pode praticar procedimentos médicos em toranjas, mas aparentemente era isso que ele costumava fazer. Assim que ele começou a se sentir confiante de que tinha aprendido nas toranjas, ele passou a praticar em cadáveres. Depois de furar muita toranja e praticar nos pobres cadáveres, ele eventualmente se sentiu confiante de que tinha dominado o procedimento, que ele então chamaria de lobotomia transorbital. A lobotomia transorbital funcionava assim. Ao invés de fazer buracos no crânio, Walter pegava algo que ele chamava de orbital clust, que na verdade não era nada mais do que um picador de gelo. Ele colocava esse picador de gelo sob as pálpebras do paciente e o empurraria até alcançar o teto da cavidade ocular. Ao chegar à cavidade ocular, existe uma peça óssea muito fina, e essa peça fina de osso é o que separa a cavidade ocular da cavidade cerebral. Então, para atravessar essa pequena peça de osso, ele simplesmente pegava um pequeno martelo e dava batidinhas até atravessá-lo, e com isso ele tinha acesso ao cérebro. A partir daí, ele empurrava o picador de gelo um pouco mais e essencialmente o mexia para lá e para cá. O objetivo desse movimento era tentar cortar o tecido que conecta o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável em grande parte pelas funções executivas, como tomada de decisões e pensamento consciente. Walter tentava separar essas das outras partes do cérebro, incluindo as partes responsáveis pelas emoções. Uma vez que ele terminava em uma cavidade ocular, ele retirava o picador de gelo e colocava no outro olho, repetindo o processo. Se você pesquisar esse procedimento na Wikipedia, lá está escrito de uma forma muito mais precisa do que isso. Está escrito que o Walter Freeman fazia um procedimento que envolvia movimentos e medidas muito específicas e calculadas antes de fazer cada inserção. Ele sabia a distância certa e cada movimento era friamente calculado. Tem um trecho, inclusive, que diz que ele girava o picador de gelo em 40 graus e por aí vai. Parece bem preciso, não? Mas a verdade é que esse procedimento estava sendo realizado de forma absurdamente grosseira, para dizer o mínimo. Walter enfiava um picador de gelo na cavidade ocular de alguém até o cérebro, e ele não fazia a mínima ideia de onde esse picador estava em relação ao tecido cerebral. Era tudo na base do chute, não tinha precisão nenhuma. Uma boa analogia seria colocar a mão em uma sacola sem olhar e tentar encontrar algo lá dentro, tocando em tudo que está lá até achar o objeto desejado. O único problema é que nesse caso essa sacola é a cavidade cerebral de alguém. E você acha que o pobre coitado que era submetido a esse procedimento recebia algum tipo de anestesia? Claro que não, a resposta é um grande não. O nosso açougueiro, o Dr. Walter, achava que a anestesia era algo muito complicado, pois precisaria de médicos de verdade, enfermeiros e um ambiente controlado para que ela fosse aplicada. E segundo ele, isso não seria possível para as pessoas que mais precisavam da lobotomia, os pacientes de instituições mentais. E sabe qual era a brilhante alternativa dele para a anestesia? Ele apagava seus pacientes usando eletrochoque. Isso mesmo, ele eletrocutava seus pacientes até eles desmaiarem. Então, ele fazia a lobotomia. Na verdade, era uma combinação de atrocidades. Um procedimento médico impreciso e muito perigoso, empilhado em cima de outro procedimento médico impreciso e muito perigoso. E olha que eu estou usando o termo procedimento médico, sendo muito generoso aqui, viu? Era assim que o procedimento era feito. E em 1946, após um ano de prática, Walter Freeman se sentiu confiante o suficiente para fazer uma demonstração ao vivo em um paciente real. A primeira pessoa a receber uma lobotomia transorbital foi uma dona de casa chamada Sally Ellen Lonesco, e após ele realizar a lobotomia transorbital na pobre coitada, seu parceiro, o neurocirurgião James Watts, ficou completamente horrorizado com o procedimento, discordando veementemente da nova prática dele, e logo depois de presenciar Walter realizando esse absurdo, os dois seguiram caminhos separados e Walter Freeman ficou sozinho para realizar a sua tão famosa lobotomia transorbital. Só de ouvir como a lobotomia transorbital era feita, já dá uma agonia, não dá não? Então você deve estar pensando que as pessoas fugiam de medo de um procedimento médico tão bárbaro, onde alguém enfia um picador de gelo em seu cérebro através da órbita ocular, certo? Errado. Mas tem um motivo para isso. Nas décadas de 40 e 50, não havia tratamentos de saúde mental disponíveis, como eu disse no começo do vídeo. Então pessoas que sofriam de qualquer tipo de problema mental não tinham outra solução. A lobotomia e a lobotomia transorbital eram os únicos tratamentos realmente disponíveis,
e a lobotomia transorbital estava sendo amplamente divulgada e disseminada. Era uma promessa de uma saúde mental melhor, com esse procedimento que prometia ser muito rápido e muito simples. Por isso, ao longo dos anos 40 e no começo dos anos 50, Walter Freeman e sua lobotomia estavam em alta demanda. Em 1949, as lobotomias atingiram o pico nos Estados Unidos e 5.074 lobotomias foram realizadas naquele ano. De acordo com algumas estatísticas, até 1951 foram 18.686 procedimentos. E para ser honesto, em termos de interação entre o profissional médico e o paciente, era muito semelhante a um procedimento odontológico. Os pacientes iam até o consultório de Walter e ele fazia o procedimento. Em seguida, ele os mandava para casa 10 minutos depois em um táxi. Walter começou com uma motivação bastante nobre. Ele queria aperfeiçoar a lobotomia para ajudar pessoas com graves distúrbios mentais que não tinham outra alternativa. Porém, com o tempo, à medida que a lobotomia se tornava mais e mais popular e ele também aumentava sua popularidade com ela, os requisitos para ser lobotomizado se tornavam cada vez mais banais. Muitas das pessoas que ele lobotomizou eram donas de casa que eram levadas até o consultório por seus maridos, muitas vezes por causa de melancolia pós-parto, ou então por motivos banais, como estarem de mau humor. Agora eu vou falar um pouco sobre o caso de Howard Dully, de quem eu falei um pouco no começo desse vídeo. Howard Dully, aos 12 anos de idade, estava em uma situação bastante difícil. Sua mãe havia morrido de câncer apenas 6 anos antes, e seu pai havia se casado novamente com outra mulher que, francamente, odiava Howard. Era meio que uma situação clássica de madrasta má. A mulher o levava de psiquiatra em psiquiatra, insistindo que havia algo de errado com ele. Ela consultou 6 médicos antes de encontrar Walter Freeman. 4 dos 6 disseram que ela era o problema e não o garoto. Ao longo dos últimos 40 anos, Howard tem trabalhado para tentar aprender mais sobre sua própria lobotomia, e como parte desse processo, ele conseguiu recuperar seus registros médicos que Walter Freeman tinha sobre o seu caso. Por isso, sabemos quais informações Walter Freeman recebeu da madrasta para prescrever a lobotomia para Howard. Isso é aparentemente o que a madrasta de Howard disse a Walter Freeman. Howard não reage bem nem ao amor e nem ao castigo. Ele se recusa a ir para a cama, mas depois que vai, dorme muito bem. Ele passa muito tempo sonhando acordado, e quando alguém o questiona sobre isso, ele apenas diz: "Eu não sei." A mais bizarra de todas é essa aqui. Ele acende as luzes do quarto quando há a luz do sol lá fora. Eu não sei pra você, mas pra mim nada disso parece particularmente alarmante para um menino de 12 anos. Mas aparentemente isso foi o suficiente para Walter Freeman diagnosticar Howard com esquizofrenia. E como tratamento para esquizofrenia, Walter obviamente prescreveu a lobotomia transorbital. E assim foi com milhares de outras pessoas. E à medida que o tempo foi passando, Walter e a lobotomia se tornavam cada vez mais populares. Mas junto com toda a atenção, também surgiram as críticas. O primeiro problema com a lobotomia transorbital era que recaídas eram comuns. Então às vezes as pessoas voltavam ao consultório dele para serem lobotomizadas várias vezes, porque seus sintomas voltavam após um curto período, provavelmente depois que seus cérebros tinham cicatrizado. Mas pior do que isso, após a lobotomia, muitas pessoas ficavam gravemente incapacitadas mentalmente ou com deficiências mentais graves. Um golpe importante para a credibilidade dele aconteceu quando ele fez a lobotomia transorbital na irmã do futuro presidente americano, John Kennedy, Rosemary Kennedy. Após receber a lobotomia transorbital, Rosemary teve graves deficiências mentais e físicas, o que foi um enorme problema de publicidade para Walter e seu procedimento. Mas esse não foi o pior baque que ele sofreu. O maior problema de publicidade para a lobotomia transorbital foram todas as mortes que ela causava. Estima-se que cerca de 15% dos pacientes de Walter morreram como resultado desse procedimento. Um caso bastante trágico aconteceu no Instituto de Saúde Mental de Cherokee, em Iowa, onde ele estava realizando uma lobotomia em um paciente. Ele decidiu tirar uma foto e, ao dar um passo para trás para fazer isso, o picador de gelo escorregou, penetrou o cérebro do paciente profundamente e o matou instantaneamente. E de fato não é surpreendente que tantas pessoas tenham morrido. Foi bem documentado que ele era arrogante, descuidado e imprudente ao realizar esses procedimentos. Muitas vezes ele os fazia sem vestir luvas, sem máscaras, e houve até casos de ele fazer demonstrações ao vivo na frente de uma plateia de profissionais médicos. Além disso, ele fazia coisas bobas, como tentar inserir os 2 picadores de gelo ao mesmo tempo, nem mesmo seguindo seu próprio procedimento de fazer um lado e depois o outro. Ele fazia isso para tentar impressionar sua plateia, enquanto tinha a vida dos pobres pacientes em suas mãos. Não é surpreendente que tenha havido tantos problemas e que tantas pessoas tenham morrido.
À medida que o tempo passava e as notícias desses casos trágicos se espalhavam pelos Estados Unidos, a popularidade da lobotomia começou a cair. Além disso, os primeiros medicamentos para a saúde mental foram introduzidos no mercado no meio da década de 50, e à medida que a aceitação de que esses problemas precisavam de tratamento e de que esses medicamentos poderiam ajudar, eles proporcionaram uma alternativa muito menos bárbara e muito menos perigosa para pessoas que sofriam de transtornos mentais simples. Mas foi só em 1967 que Walter Freeman realizou sua última lobotomia. Estima-se que nesse ponto ele havia feito mais de 4.000 lobotomias durante toda a sua vida, a maioria das quais eram lobotomias transorbitais. Ele realizou o derradeiro procedimento em uma paciente chamada Ellen Mortenson, uma senhora que estava recebendo sua terceira lobotomia de Walter, mas nesse caso seria sua terceira e última, porque após Walter inserir um picador de gelo em seu cérebro, ela sofreu uma hemorragia cerebral e morreu. Após a morte de Ellen, Walter Freeman foi finalmente proibido de fazer cirurgias. Depois disso, ele passou seus últimos anos viajando de um lado para o outro nos Estados Unidos, visitando seus antigos pacientes, tentando provar que sua lobotomia transorbital era efetiva e segura. Mas por mais que ele tentasse, a maioria das pessoas hoje em dia só se lembra dele como um monstro, como um açougueiro disfarçado de médico. Walter Freeman morreu 5 anos depois, em 1972, devido a complicações e uma cirurgia para tratar um câncer. Quantas lobotomias hoje em dia? Não é de se surpreender que elas são proibidas na maioria dos países do mundo. Você se lembra do Antônio Egas Moniz? Aquele português que inventou a lobotomia nos macacos e foi um mentor e ídolo do Walter Freeman? Pois bem, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e é um dos prêmios Nobel mais controversos da história. Muitas pessoas pediram para que o Comitê do Nobel revogasse seu Prêmio Nobel por ter inventado a lobotomia, mas por algum motivo eles se recusaram a fazê-lo. Antônio Egas Moniz morreu em 13 de dezembro de 1955, aos 81 anos de idade. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Isso ajuda demais no canal começando. Comenta também, vai. Sua opinião é muito importante pra mim. Toda terça e toda sexta eu trago um vídeo novo pra você, um conteúdo exclusivo em português. Vou ficar esperando, hein? Até a próxima.